das decisões, periodicidade das eleições, renovação dos temas. Numa palavra, instabilidade. Trata-se de um paradoxo. A estabilidade da democracia depende da exposição constante à instabilidade. Por isso, longe de ser um sistema perfeito, não se conhece formato mais adequado do que a democracia para sociedades complexas. Apenas um parênteses, eu entendo aqui por uma sociedade complexa, uma sociedade que oferece excesso de possibilidades de escolha. Quando eu estou diante de um excesso de possibilidades de escolha, eu tenho uma situação complexa. Complexidade, portanto, não é sinônimo de complicação, significa outra coisa. Será que, de fato, a absoluta congruência entre a vontade do representado e a ação do representante existiu, existe ou existirá em algum momento? É bem pouco provável que isto ocorra. O simbolismo da representatividade parece residir mais na capacidade procedimental de promoção de escolhas e decisões do que na tutela dos interesses gerais, do bem comum ou da livre discussão no parlamento. Sem os procedimentos da representação, não há democracia. Mas, ao mesmo tempo em que esses procedimentos são observados, a democracia, enquanto ideal de igualdade, inclusão, justiça e liberdade, também pode ser sufocada por procedimentos democráticos ou pela burocracia que está por trás destes procedimentos. É difícil imaginar que esses nobres ideais tenham perdido seus pontos de contato com a realidade nas democracias representativas. Porém, um olhar realista sobre as condições de funcionamento da democracia deixa claro o exaurimento desses ideais, a inclusão, a justiça, a liberdade, a igualdade. Em razão da democracia, todos os temas podem ser objeto de decisão política. O sistema político expande-se com culturais e de longo prazo. Pensava-se no circuito governo-parlamento como centro de gravidade do debate sobre os rumos da sociedade. Algumas dicotomias pautavam esse debate: Estado, mercado, política, economia, trabalho, capital, lei, contrato, público-privado, por exemplo. As operações do sistema político moderno ocorrem noutro contexto. As agregações de interesses tendem a ser pontuais e momentâneas. A fragmentação dos interesses e valores é notória. Os programas de longo prazo e projetos reformistas são vistos como meras preliminares para novos programas e reforma das reformas em curso. O circuito governo-parlamento perdeu centralidade e passou a concorrer com outras arenas de escolhas públicas, como as organizações não governamentais, os novos movimentos sociais, o judiciário, as agências reguladoras e as organizações sociais. Nessas condições, o que esperar de estruturas políticas como os partidos tradicionais? Se existem culpados por esses desarranjos institucionais, não foram partidos, políticos corruptos ou eleitores ignorantes os responsáveis por esta situação. Tome-se, por exemplo, a diferença entre política e economia. Partidos dividiram-se e organizaram-se em torno dessas bandeiras. A própria produção do direito viu nesses polos seus interlocutores privilegiados, quer para aproximar, quer para afastar o direito da economia e da política. Grandes escolas do pensamento jurídico foram formadas. Basta pensar para ilustrar no positivismo jurídico, para afastar o direito desses dois polos, ou na jurisprudência dos interesses, no uso alternativo do direito e no neoconstitucionalismo, para aproximar direito, economia e política. Ora, quando se imagina novos temas,
e espaços da luta pelos direitos, por exemplo, ambiente, saúde, preferências sexuais, tempo livre, qualidade da educação, internet, terceiro setor, regulação, patrimônio cultural e tantos outros, nota-se também que partidos, governos e parlamentos são apenas parte, muitas vezes irrelevante, e as questões políticas e econômicas ocupam somente duas dimensões de uma pluralidade de contextos antes ignorados ou descartados como interlocutores relevantes para o direito. Na teoria jurídica, não são poucos os autores que colocam economia e política, como eu disse, como os interlocutores privilegiados das construções da teoria do direito. Como eu disse, para aproximar ou para diferenciar o direito da política, o direito da economia. Muito bem, estes novos temas sugerem, na verdade, a mudança, digamos, deste diálogo bidimensional do direito com a política e com a economia para um diálogo, eu diria, tridimensional ou policontextural do direito, não apenas com a economia e com a política, onde, evidentemente, esta conversa continua sendo importante, mas com técnicas, com valores, com temas que escapam à lógica estritamente mercantil ou estritamente política. Ora, as estruturas da representação política, as questões com as quais a representação trabalha, estão muito mais voltadas e moldadas para o diálogo com a política, do direito com a política e com a economia, do que nesta tríplice dimensão. Veja-se, por exemplo, sem entrar no mérito se o trabalho de agências reguladoras é um bom trabalho ou não é, se as agências são fruto de uma política de privatização, sem entrar no mérito do acerto das agências reguladoras. O fato é que as agências reguladoras sugerem um modo de produção do direito, um modo de regulação da vida social que escapa da lógica estritamente, digamos, política e estatal ou da lógica estritamente mercantil e econômica. Tudo isso traz dificuldades para a representação política. Outro ponto importante está na distorção que o poder econômico pode provocar no processo político representativo. Era o segundo tópico da minha agenda, a questão dos desequilíbrios e custos econômicos das campanhas eleitorais. Schumpeter talvez tenha sido um dos primeiros a atentar para as aproximações e diferenças operacionais entre os sistemas político e econômico, o famoso capítulo de Capitalismo, Socialismo e Democracia, que trata da teoria clássica da democracia e de uma teoria supostamente contemporânea ou moderna da democracia. Schumpeter dizia que nos mercados competitivos, empresas e empresários concorrem pela preferência dos consumidores. Monopólios, oligopólios e cartéis comprometem essa lógica. Nas democracias, partidos e políticos competem pela conquista dos eleitores. Partido único e ditaduras subvertem este modelo. Rivalidade entre empresas e oposição entre partidos atuam como fórmulas de manutenção de elevada complexidade no ambiente de possibilidades dos sistemas político e econômico. O professor Demétrio falava agora há pouco da importância da oposição para a democracia. O Schumpeter faz uma analogia, talvez um pouco exagerada, mas mostrando a importância que a rivalidade empresarial, a concorrência tem para o sistema econômico. Ocorre que obter votos e apoios políticos, por maior que seja a proximidade e dependência com relação ao poder econômico, é operação bastante diversa da luta das empresas por lucros e participação de mercado. Entre a circulação do poder político e a circulação do dinheiro,